E aí, moçada, é um prazer estar com vocês aqui no nosso primeiro episódio do podcast de Butuca, e eu tenho a grata satisfação de estar aqui com um dos maiores ufólogos do Brasil, quiçá do mundo, Edson Boaventura Júnior. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você por ter aceito nosso convite e dizer que é uma grande satisfação bater esse papo com você aqui a partir de agora, viu? Muito obrigado. Primeira vez em BH? Não é a primeira vez, né? E eu estou bem feliz também, porque a gente está estreando num podcast, né, de Butuca, né? Primeiro episódio aí Olha de só. muitos, né? Nós desejamos aí que sejam muitos episódios. Se Deus quiser. E que você tenha bastante sucesso, né? E hoje a gente vai estar falando aí a respeito de ufologia, né? Do fenômeno dos OVNIs, objetos voadores não identificados. Tem bastante coisa interessante. E, assim, sempre que você quiser que a gente volte também no futuro, a gente pode vir aqui para atualizar, né, o teu público a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo nessa questão dos OVNIs, aí, que é uma temática que está bem em voga na atualidade. E eu tenho que confessar que sou muito fã do seu trabalho e já acompanho há um bom tempo. E antes da gente adentrar numa pergunta que eu acho que é importantíssima para a gente começar, agradecer aqui a galera da 767 Estúdio, os meninos aí, muito obrigado, o Lúcio, fazer uma colinha aqui, até o Faustão tem, por que eu não posso ter uma colinha também, né? Agradecer o Lúcio, o Raj, toda a equipe aí, a moçada que está nos dando esse apoio aí, na estrutura, na edição desse programa que vai ao ar a partir de agora. E a primeira pergunta que é impactante, estamos sós no universo, Edson? Olha, pelo que eu já estudo há 43 anos, eu te responderia que não. Que nós somos visitados por civilizações, aí talvez sejam mais do que uma, porque muitas pessoas têm relatado tipologias de seres diferenciadas. Agora, hoje, a ufologia, a gente não questiona mais se existe ou se não existe. A gente sabe que existe. O que é discutido no meio ufológico, inclusive no meio acadêmico agora, né, a ciência parece que despertou para o assunto ufologia, são questões relacionadas à origem desse fenômeno e quais as intenções desses seres, né, desses objetos voadores não identificados que, vez ou outra, aparecem, né, nos nossos céus aí, saindo de dentro do mar, de dentro de caverna, né, ou mesmo causando alguns embaraços para pilotos militares e pilotos comerciais, né? Tanto é que, já começando aqui no assunto, esse ano de 2024, houve a liberação de 35 relatórios da Força Aérea Brasileira. A gente tem, por exemplo, um normativo antigo aí do Junit, que era um ministro da Aeronáutica, e ele determinou nesse normativo que fosse coletado através de relatório todos os avistamentos de objetos voadores não identificados e que no ano subsequente, no ano seguinte ao fato, ele seria encaminhado para o Arquivo Nacional em Brasília, ou seja, para o COREG. E foi feito dessa forma. Em 2024, agora, a gente teve o aporte de 35 relatórios. A grande maioria desses relatórios são reportes de pilotos comerciais da Latam, da Azul, da Gol, que tiveram aí avistamentos, alguns até bem próximos da aeronave. Tem casos que falam de objetos que estavam a 3 metros da fuselagem, objetos que ficavam passando de um lado para o outro da aeronave, e aí objetos de formatos bem atípicos, né? Não para ufologia, mas para aviação convencional, são objetos estranhos. Por exemplo, formato de paralelepípedo, um paralelepípedo bege, que passou bem próximo da aeronave. Inclusive, ele dava alguns voos como se estivesse saltando, né, dando aqueles pulinhos.
e teve também objetos, além dos arredondados, dos luminosos, objetos cilíndricos, compridos, que foram avistados no Rio de Janeiro. A maioria dos reportes falam de avistamentos no sul do país. Tá? Mas são recentes esses relatórios, Edson? São todos de 2023. Né? Eu trouxe alguns relatórios aqui, só para a gente... Ô, Edson, eu queria fazer uma perguntinha antes de você falar sobre isso. Olha, Ô, Edson, aqui, ó, pode falar. Ah, tá. A gente estava até conversando em off aqui. Uhum. Como é que surgiu o seu interesse pela ufologia? Eu sei que são mais de 40 anos aí, né, estudando sobre o assunto. Você tem uma bagagem muito grande. Uhum. Eu queria só que você relatasse rapidinho como é que Vou surgiu relatar então, e depois eu te mostro os relatórios aí. Na verdade, são 35, eu trouxe 3 aqui, que são mais interessantes pelas características. Mas como que eu me lancei na ufologia brasileira, né? Foi assim, eu tinha 14 anos de idade no ano de 1981, na cidade do Guarujá. Me lembro como se fosse hoje, eu estava assistindo Silvio Santos, era um domingo, já era noite, minha mãe, estava eu, meu irmão, o Marcos, que era menor, e a minha mãe falou assim, vou ali fora pegar roupa no varal. Aí, gente, tudo bem, né? Aí minha mãe saiu, ficou um tempo, de repente ela dá um grito, como se alguma coisa tivesse ameaçando ela, ou atacando ela. Imediatamente, eu e meu irmão levantamos no intuito de acudi-la lá fora. Só que ao sair na porta, a gente morava numa edícula, a gente vê um objeto alaranjado imenso, que hoje a gente sabe que seriam as naves-mães, né? E elas expelindo aqueles objetos menores, esferoides, e que pulsavam, e iam de duas em duas, informação, né, de duas, para um lado, foram para Vicente Carvalho, foram em direção ali à Enseada, que é a Praia da Enseada, para Santos, né? Enfim, para a Serra, e de duas em duas indo para alguma região. E o curioso é que num determinado momento desse avistamento, né, estava eu, meu irmão, minha mãe ali embasbacado, né, olhando para aquele negócio, não conseguimos naquele momento identificar aquilo como um balão meteorológico, ou um balão junino, ou uma aeronave convencional, um avião, helicóptero. E a distância que você viu barulho, o objeto era mais ou menos... Não estava muito alto, na minha percepção de a nave criança. mãe, né? A nave-mãe. A nave-mãe e os pequenos também, que desciam, que eram menores, né, esferoides, e vermelhos. O grande era alaranjado, já os pequenos eram bem vermelhinhos. E teve um momento que esse momento chamou a atenção, que eles sempre saíam de 2, da parte inferior daquela nave maior. Era despejado ali, né? Só que saiu um, não saiu 2, como foi todas as vezes que eu observei. Saiu um, e aí esse um ficou parado. De repente ele começou a voltar para a nave. Nisso que ele está voltando, aí saiu o outro. Aí eles piscando, aí foram para onde que tinha que ir. Esse detalhe foi bem curioso também, porque era algo sistematizado que eles estavam fazendo, mas naquele momento ali deu alguma coisa errada, né? O outro estava atrasado, estava tomando um copo d'água, sei lá, né? Estou brincando aqui, mas foi um negócio curioso. E aí ficou na sua mente. Eu contei, né? Que eu tenho um pouco de toque, e na época do momento que eu comecei a observar o fenômeno, eu contei 16 objetos que saíram daquele grande. Então foi uma quantidade relativamente grande de objetos que foram desovados por aquele grande. E aí já tinha sumido esses pequenininhos, o grande ele estava numa ascendente, não de 45 graus, um pouco menos, e indo já na direção da cidade de Santos, no litoral paulista, quando a gente já tinha atravessado todo o quintal de casa, morava numa edícula, já estava na porta lá de casa, os vizinhos apontando para aquele negócio, objeto sobre a cidade de Santos. Aí ele aumenta, eu não sei se é o brilho,
para umas 3 vezes, né? Então ele cresceu o tamanho 3 vezes, ou se foi que ele baixou um pouco, mas eu acho que não foi isso, deve ter sido o brilho mesmo, que deu aquela aumentada. Sim. Passou um pouquinho, aquilo fechou, voltou ao tamanho original, ele desceu como um anzol, né, de pesca, fez aquela descidinha e subiu na vertical numa velocidade assim estonteante, um negócio incrível. Fora do comum. E nisso meu irmão já estava chorando, depois a gente perguntou pro Marcos o que foi, né, que tinha acontecido, ele falou, não, eu pensei que o mundo estava acabando, aquela coisa era pequeno. E eu fiquei com aquilo encucado na cabeça. Era um domingo, dormi normalmente, mas eu acordei, primeira coisa acho que eu pensei foi aquilo, e fui trabalhar no Banco do Brasil, que naquela época eu estava trabalhando como menor aprendiz, aquelas fardinhas azuis e tal. E aí, de repente, houve aquela lembrança, eu chegando no banco, olhei para o Ledo, que era o Ledinildo Azevedo Ledo de Mello, um vigilante da Pires, daquela empresa Pires, e eu falei assim, Ledo, ontem à noite eu vi um negócio esquisito, rapaz. Aí contei para ele. Aí falou, isso aí que você viu um OVNI, né? Aí um ovo, um OVNI, o que é isso? Aí então ele já tinha um conhecimento, né? Não, eu não tinha conhecimento. O ele já tinha, ele já tinha. Aí ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um endereço lá de Sumaré, tem um grupo chama CEPEX, são 2 irmãos gêmeos, um chamado Eduardo Mondini e o outro Oswaldo Mondini, e aí você vai escrever uma cartinha contando isso que você viu com a sua mãe, com o seu irmão, manda para eles e aí eles vão te mandar um boletinzinho que eles têm e você vai adentrando nesse assunto aí para você entender melhor. Tá bom, aí fiz a cartinha, tal, mandei, e a partir de então eu comecei a me inteirar mais a respeito do assunto. Demorou 4 anos, e em 1985, ou seja, de 81 a 85, 4 anos, eu fundei o GUG, que era Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar com metodologia científica esse fenômeno no litoral paulista. Aí, a partir daí, eu não parei mais. Só no litoral foram mais de 500 casos investigados. Inclusive, eu vou participar em Betim de um evento. Segundo congresso de ufologia? É o segundo congresso de ufologia no shopping Monte Carmo. E a minha palestra é justamente sobre a rica casuística no litoral paulista, onde eu vou estar abordando alguns desses casos pesquisados durante essa época, né, de 85 em diante, que envolvem vários graus de contato, né? Então, no litoral, a gente tem casos de simples avistamentos, mas tem pelo menos os 12 pousos de objetos que ficaram marcas, tal, alterações no solo. Tem casos envolvendo tripulantes, abduções, pessoas que tiveram relações sexuais também com tripulantes desses objetos. Temos casos dentro de instalações militares e também um famoso caso de uma explosão de um OVNI na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no litoral norte. Esse é mais antigo, né? Esse é mais antigo, de 57. Embora tenha um caso também que deixou uma evidência física, que foi na Praia Branca, que fica em Guarujá, na cidade do Guarujá, e essa Praia Branca era uma praia frequentada ali por surfista, né, aquele pessoal, e tinha pescadores também. E uma das pessoas que estava ali viu um objeto avermelhado descer numa ilha que tem lá, e nisso que ele desce, ele escuta um barulho de um metal como se estivesse raspando nas pedras. E nisso o objeto apaga, aquele objeto vermelho ele apaga. Isso foi à noite, por volta das 22h15, por aí. E aí esse cidadão, que é o Pedro Bulhões, ele pegou no dia seguinte, de manhã, a uma vazante da maré. Então, o que acontece? Aquela ilha dá para você ir de pé enxuto. Sim, sim. Porque vaza e dá para você ir andando ali. Só que depois de um tempo começa a encher a maré novamente, aí já não dá para ir. E ele foi até lá e deu uma andada ali nas pedras e achou um metal.
Eu tô com esse metal lá em casa para analisar na USP já há um tempão. Só que agora eu vou criar vergonha na cara e vou analisar. Porque, assim, dos metais de OVNIs que nós temos, o único que eu fiz uma análise mais acurada foi o metal do OVNI de Ubatuba, né, que nós recebemos da mão de um filho de um militar do Exército que participou dessa captura, né, desses fragmentos, e eu acabei levando para o LCT e para o IPT na USP, na Universidade de São Paulo, onde foram feitas análises quantitativas e qualitativas nesse material. Então, assim, o primeiro caso, né, que me lançou na ufologia foi esse que aconteceu no litoral paulista, em Guarujá, em 1981. Depois desse tiveram inúmeros outros. Seu interesse pelo assunto, né? Exatamente. Mas... E qual que é a sensação, para quem é leigo, está nos assistindo, você vê um objeto não identificado ali, olha, ao vivo, né? Cada situação que eu passei na minha vida, eu posso te falar que foram sensações diferenciadas. Então, você viu mais de uma vez, então? Já fotografei, já filmei. A última vez que eu filmei foi agora, no Ceará. No dia 7 de agosto, eu estive lá no Ceará, na região de Buritizinho, que faz parte da cidade de Mauriti, no Ceará. Minha esposa também, a Margarete, que está aqui no registrar a presença dela. Obrigado. Ela estava presente, meu filho também, o Arthur, a Karina, né, os parentes da Karina, os tios dela, elas estavam lá, alguns primos também, 9 pessoas. E nós todas viram, então, um objeto e eu filmei durante 3 minutos aquele objeto no céu. Aí muitas pessoas falam, isso aí é o SS, é satélite, é avião. Hoje em dia é o drone, né? Só que ali, onde a gente estava, a gente checou nos aplicativos de satélite, não tinha nada. Checamos INSS, não era o INSS. Checamos no Flight Radar, para ver avião, também não tinha nenhuma rota de avião naquele momento em que nós presenciamos aquela luz. E não tinha aquelas luzes características de sinalização de avião. E interessante que não tinha barulho, embora aparentemente estivesse baixo. E depois passou um avião, aí a gente escutou barulho, vimos as luzes de sinalização, para ficar assim registrado que não era algo convencional realmente. Então, a última vez que a gente viu, assim, bem claro, foi lá no Ceará, mas teve também uma outra situação, assim, eu estou dando muita sorte de filmar essa coisa, mas assim, a gente tem que levar um equipamento provavelmente mais robusto, porque o negócio está aparecendo demais agora no Brasil. E aí o que aconteceu? Semana passada ou retrasada? Foi retrasada, né? Que a gente foi para o Cláudio. A gente estivemos em Cláudio, em Minas Gerais, cidade de Cláudio, perto de Divinópolis, e lá está ocorrendo desde agosto de 2024 avistamento de naves e de seres luminosos na cidade. Isso já aconteceu no passado, em 2008, em novembro e dezembro de 2008, mas agora voltou com força, nesse ano de 2024. Aí teve um senhorzinho que ele chegou a ver os seres em 2 dias consecutivos, próximo a uma área que a gente chama a destilaria, né? Tinha uma antiga destilaria ali e tal. Então, naquela área já tinha aparecido em 2008 e agora retornou o fenômeno. Coletamos lá 9 depoimentos, alguns de militares, outros de civis, né? Alguns da zona rural também, de Formiguinha, que é um bairro que tem em Cláudio, e outro que é um bairro chamado São Bento. Eu, juntamente com o Lauro Miguel, né, que é um morador lá da cidade, fiquei na casa dele, inclusive a gente pesquisou tudo conjuntamente. Ele vai estar no evento de Betim bacana, também, bacana, juntamente com o Cabo Rabelo, que é um ex-policial militar, que na época, em 2008, fotografou as naves lá em Cláudio. Esse vai estar lá em Betim também. Então vai ser bem interessante. Então, uma incidência muito grande lá em Cláudio, né? Isso, está tendo. Mas aonde que eu queria chegar, né? Com o negócio de Cláudio, fiz todo esse preâmbulo. Sim. No domingo, que a gente estava lá, um dia antes da gente voltar para São Paulo, a gente estava no apartamento do Lauro Miguel, e de repente o Lauro, a gente comendo pizza ali,
Ele olha pela janela, estava tendo uma queimada, né? Que a queimada pegou várias cidades aqui de Minas Gerais e do Brasil também, né? Infelizmente. E aquele fogo pegando no Morro do Barão, bem em frente da janela do apartamento dele. E aí o Lauro falou assim, o que é aquela luz lá? E aí eu tentei olhar, falei, aonde? Ali no meio e tal. Aí eu já peguei o celular, né? Esse celular aqui mesmo, e comecei a filmar. Aí o objeto acende novamente. E aí ele vai indo, eu peguei essas imagens, o objeto indo e desaparecendo em cima do fogo. Mas pela distância, né, e o local onde foi filmado, a gente acabou descartando a possibilidade de ser um drone. Porque, assim, são poucas pessoas na cidade de Cláudio que têm drone. E que, se fosse um drone profissional, grande, são poucas pessoas. E depois nós consultamos, você soltou o drone no domingo? Não. E assim, tinha também o pessoal da Defesa Civil tentando apagar o fogo na região. E logo depois ainda teve alguns casos de pessoas que foram perseguidas por essas luzes também. Chegou a ficar 10 metros do carro, né, fazendo um barulho, pessoal muito apavorado, é uma família lá que viu isso daí. Então, assim, o negócio está louco, está aparecendo demais agora lá em Cláudio, né? No caso do avistamento que você comentou, mas chegaram a ver alguns seres ou no caso, só a nave? Do que eu filmei? Não, que você relatou antes. Que algumas pessoas viram. Teve pessoas que viram os seres. No dia 31 de agosto... E você pode escrever o que eles falaram? Não? Era um ser luminoso que ficou nessa parte da destilaria, né? Aí tem a estrada, uma entradinha que dá para a parte rural lá, que vai para destilaria, e foi bem naquela parte de entrada ali. E aí esse senhor que estava fazendo a vigilância ali de alguns galpões, ele deu com a lanterna em cima, porque imaginou que fosse pessoa querendo roubar alguma coisa, né, furtar algum... E nisso que ele dá com a lanterna, os seres simplesmente apagaram, desapareceram. E não correram, porque tinha um barranco assim, aí não subiram o barranco, não correu para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Então foi algo estranho. Isso no dia 31 de agosto. No dia 1º de setembro, novamente, no mesmo lugar, 3 seres. Aí ele arrepiou. Né? Eu imagino. Aí ele arrepiou, ficou meio cismado. E agora ele, quando vai ali para a região, já está de olho. Falou, se eu ver de novo, vou filmar esse negócio para mandar para vocês. E como está tendo muita aparição lá, de repente pode ser que a gente tenha essa sorte, né, de conseguir uma evidência. Agora, as naves que estão aparecendo lá foram gravadas por essa família e eu tive essa chance de filmar esse negócio que sumiu em cima do fogo, do foco de fogo no Morro do Barão. A gente está investigando ainda, estamos analisando, mas a gente já descartou drone. Avião não é, porque o negócio estava na faixa da mata ali, né? Então, com certeza não era nada assim, um helicóptero, não era avião, era alguma coisa diferente que estava ali. E não era nada utilizado pela Polícia Militar, nem pela Defesa Civil, porque o Lauro Miguel, ele é muito conhecido ali, conhece todo mundo, e aí ele foi checar, né? Vocês viram alguma coisa, soltaram alguma coisa, e o pessoal falou que não. É bem estranho mesmo. Então é muito estranho, né? E as autoridades falam alguma coisa? Então, os policiais militares já estão sabendo desse novo aparecimento de seres. Eu acredito que deve ter sido feito algum BO, algum boletim de ocorrência. Redigido mesmo. Mas o militar que a gente ia conversar, que era o Ellerson, ele, no último momento, quando ele ia dar a entrevista para a gente, falou, eu vou ter que pedir autorização para o tenente. E aí acabou não dando depoimento para nós. Em 2008, houve um acobertamento também muito forte do fenômeno que ocorreu lá, envolvendo militares, e também a perseguição a 2 seres luminosos no canavial da cidade.
E aí você tem sargentos, capitão também envolvido, soldados, cabo Rabelo, que fotografou os objetos. Então foi um negócio muito doido, além dos civis, né? Que viram objetos pousados. Tem militares que a gente já conversou com ele, que viu a marca do objeto em solo, né? Nessa ocasião. Então, assim, o caso Cláudio, que a gente está investigando ainda, eu entendo que no futuro ele merecerá um livro. Assim como o caso de Varginha, né, que eu escrevi o volume 1, ETs de Varginha, montando o quebra-cabeça. Esse livro eu escrevi agora em janeiro de 2024, 402 páginas, tudo ilustrado, tem 250 fotos, algumas de época, com documentos também. Ô, Edson, aproveitando, vendendo peixe aí, quem quiser comprar o livro, como é que faz? É só entrar na loja do edsonboaventura.com.br. Tá no YouTube, lá tem uma lojinha, loja do edsonboaventura.com.br. Eu vi que tem muitas fotos aí ilustrativas aí. Ó, né? quiser olhar. Ó, que bacana. E assim, Cláudio, no futuro, esse caso Cláudio, ele vai superar o caso Varginha, né? Pelas características, pelos detalhes que ocorreram ali. E esse caso de Cláudio, ele tem um documento que já foi liberado através da Lei de Liberdade de Informação Brasileira, o ESIC, né, o ALAI. Esse é o documento da polícia de Cláudio, do evento que ocorreu em 2008. Se você vê o assunto, ele vai falar aí de 2 seres estranhos que foram perseguidos, né, pelos militares no canavial da cidade. Um dos objetos era menor e prateado, né? Pela descrição aqui, isso né? logo no começo, né? E depois teve um objeto parecendo um micro-ônibus, assim, né? Meio comprido, que foi o que o Rabelo fotografou também. Então, o caso Cláudio, ele deve superar o caso Varginha, né? Porque tem seres, tem naves envolvidas, pouso de nave, envolvimento militar, documentação, envolvimento civil e abduções. Abduções também? Abduções. Isso aí eu já não sabia, viu, Edson? Tá? Assim, no caso Varginha, a gente não tem nenhum relato de abdução. Só a captura dos seres, né, o resgate da nave, né, e captura de alguns seres ali. Envolvimento norte-americano tem tanto no caso Cláudio como no caso Varginha. Agora, por que Cláudio está mais avançado? Porque tem documentação oficial. Sim, eu estou vendo aqui. A documentação de Varginha, o que você tem é muito pobre. E o que a gente sabia que existia foi solicitado para que o Exército liberasse isso passados 25 anos do caso Varginha. O caso Varginha aconteceu em 1996, a partir de janeiro, né, de 96, e o caso foi classificado como ultra-secreto. Assim como também o caso Cláudio é ultra-secreto. Mas no caso Cláudio vazou um pouquinho mais de informação com conteúdo interessantíssimo. Já Varginha, olha só que coisa interessante. O Exército fala que não aconteceu nada. E eu tenho muita coisa para te perguntar do caso de Varginha. Viu? A primeira explicação que eles tinham dado é que seria o Mudinho, né, que é um cidadão varginhense, que todo mundo conhece lá, que tem alguns problemas, né, com a fala. Às vezes ele fica agachado, pegando bituca de cigarro no chão. Então, tentaram fazer um inquérito policial militar para falar que era o Mudinho. Induzindo as pessoas a acreditarem que era o Mudinho. Né? Só que o Mudinho, ele não estava no terreno baldio, quando as meninas viram a criatura, ele estava num ginásio que estava tendo futebol ali, e o pessoal viu ele lá, naquele horário. E a família dele parece que refutou essa tese. Sim, não era ele. Aí depois veio um outro militar, que é o Major Causa, da ESA, da Escola de Sargento das Armas, e disse que era um casal de anões, grávido. E aí o Exército disse que estava chovendo, tal, viu o casal de anão grávido. Eu já procurei esse casal de anão grávido, não achei até hoje. Né? E nem o pessoal de Varginha sabe onde também, que tem, né? Desconhece. E aí eles falaram que a anãzinha estava grávida e eles deram carona numa viatura, né? num caminhão, aquele modelo 1418 de lona camuflada de tropa.
e porque ficaram com dó e levaram eles até o hospital. Quando desceu os anõezinhos, o pessoal interpretou mal que eram 2 seres, né, que passaram no hospital regional. Então, assim, veja o cúmulo... Primeiro foi o Mudinho, depois os anões. Depois os anões. E depois? Aí depois foi o Etevaldo. O Etevaldo, dizem que era um soldado pobre da ESA, da Escola de Sargento das Armas, e que ele tinha que fazer a mudança dele, aí o pessoal, para ajudar, colocou a mudança dele no caminhão, e aí o pessoal, olha, é o caminhão do ET, do Etevaldo, não sei o quê, aí ficou que tinha um ET lá dentro. Para tentar colar uma outra história. Para inventar uma outra história. Então já teve 3 versões. Agora, onde que eu quero chegar com isso? Os documentos originais do caso Varginha, que a gente sabia que existe, o que aconteceu? Quando desce 25 anos, e isso aconteceu algum tempo atrás, os advogados pediram a liberação, porque aí cairia a classificação ultrassecreta de 25 anos. Só que o Exército foi tão sem vergonha, se é que eu posso falar isso, que ele se antecipou, usou uma brecha da lei e reclassificou o material por mais 25 anos. Ou seja, Varginha, a gente não vai ter acesso, então, por enquanto. Só em 2046. Se eles não falarem que sumiu, que destruíram, né? Porque eles podem inventar um monte de história. E esses documentos de Varginha, com certeza estão lá. Mas aí está mais complicado. Por isso que Cláudio, em termos de documentação, ele é mais importante. Está mais fundamentado. Está mais fundamentado. Ô Edson, aproveitando que você está falando, se fosse para fazer, por exemplo, o top 5 no Brasil, assim, de casos, como é que você encaixaria ali? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto? Olha, o primeiro seria Noite Oficial... Primeiro não, o quinto, né? Vamos de quinto para o primeiro. Noite Oficial dos OVNIs. Noite Oficial, o quinto, né? Noite Oficial dos OVNIs. Caso da explosão do OVNI de Ubatuba. É o quarto. Porque tem... Foi em 59, eu tô enganado? Foi em 57. 57. 7 de setembro de 57. A memória do homem também, incrível. E depois a gente teria Operação Prato, que foi de 76 até 84, bem conhecida no norte do Brasil. O chupa-chupa, né? Que era o... Sugava, abduzia? Era chupa-chupa, eles falavam. Assim, tem o chupa-cabra, que é uma coisa, e chupa-chupa é outra. Chupa-cabra é um animal que sugava o sangue de criações e tal, e foi um fenômeno mais nichado no ano de 90 ali, né? 90, logo depois de Varginha, de 96, houve a atuação do chupa-cabras até 2001, 2002. Então foi mais forte, né, de 96 até 2001, 2002. Sendo que o ápice do chupa-cabras foi em 97 e 99. Né, tem estatística a respeito disso. Então era um animal que fazia mutilações nas criações e sugavam sangue. Já o chupa-chupa, lá do Pará, eram objetos, e aí tinham seres também que jogavam raios paralisantes, e nesses raios saía uma espécie de uma bolinha. Isso quem me contou foi, inclusive, um dos pesquisadores da época, que era o Daniel Rebisso Gese, que escreveu o livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, um livro de capa vermelha, bem interessante. Pena que está esgotado esse livro, só acho em sebo. Mas foi um livro assim bem interessante, com um conteúdo inicial da Operação Prato, com evidência dos militares ali, fotos, né, filmes Super 8, daqueles 8mm, 16mm, que foram feitos pela equipe de militares. Então tem bastante coisa interessante, as vítimas atacadas. E o que acontecia? Apareciam luzes naquela época, jogava esse foco de luz, e saía essa bolinha encostava na parte superior do peito das mulheres e causavam certos ferimentos profundos, como se fossem agulhadas. E ali eles extraíam provavelmente essa bolinha, retirava material de plasma, sangue, talvez algum material genético, DNA, sei lá, e isso era levado para dentro da nave.
Para fazer uma, sei lá, pesquisa. Para fazer algum tipo de pesquisa genética com aquele povo ali. E o que a gente descobriu ano passado? Em 2023, nós estivemos no Pará, revendo vários casos da Operação Prato e conversando com vítimas de 1977, 78, elas deixaram para nós assim claramente que o fenômeno nunca abandonou eles, que eles continuam tendo contato até hoje. Ou seja, em 2023, acontecia, por exemplo, com a dona Aurora Fernandes, ela disse que via seres baixinhos com a cabeça desproporcional dentro do seu quarto, que é o que a gente conhece na ufologia como visita de dormitório. Então, essas pessoas atacadas em 77, 78, 79, depois foi lá para o estado do Amazonas, né? Teve alguns ataques também. Só uma perguntinha, Edson. Para que essas pessoas inventariam isso? E pessoas simples, acredito, né? Pessoas simples não tem como inventar. Isso foi tão real que, na época, houve o envolvimento norte-americano também. E hoje a gente tem a declaração pública de um físico chamado Hal Puthoff. Ele trabalhou para o BAS, que é o Bigelow Aerospace, do Robert Bigelow, aquele bilionário. Sim, sim. Que é o concorrente do Elon Musk. E aí o que acontece? Esse físico disse num podcast há algum tempo atrás que passou na mão dele milhares de páginas de documento, desse caso da Operação Prato, do Pará, de 77, 78, além dos relatórios, centenas de fotografias dos objetos voadores não identificados e 15 horas de filmagens desses objetos produzidos pelos militares da Força Aérea Brasileira, do 1º Comar, 1º Comando Aéreo do Pará, juntamente com os americanos, que assumiram esse caso. Ou seja, esse material ufológico brasileiro está nos Estados Unidos, graças a um acordo entre o governo brasileiro e americano que existe desde 1942. Para abafar. Ou para cooperação? Cooperação, porque assim, lá atrás o governo brasileiro entendeu que os Estados Unidos era a nação e também era o povo que teria cientistas mais capacitados para tratarem desses fenômenos. Sim, e dessas tecnologias para fazer engenharia reversa, para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, desde aquela época, o governo brasileiro repassa tudo que ele consegue de nave, de OVNIs e também de material biológico, corpos de seres que agora estão falando que é corpos não humanos, né? Eles não falam que é alienígena, que é extraterrestre, nada disso. É corpo não humano. Uma nova definição, né? Só para não assumir ainda nesse momento que pode ser que seja de uma origem extraterrestre, né? Embora isso, hoje, ele perde um pouco de força a teoria extraterrestre e ganha força a teoria interdimensional, de outras dimensões. Então pode ser que esses tripulantes de OVNI venham de outras dimensões. Tem muitos físicos, né, e cientistas que estão mais nessa vibe agora. Por exemplo, Jacques Vallée, que é um francês, que é consultor da NASA, trabalha juntamente com o Gary Nolan, que é um microbiologista lá da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e que também já foi consultor do Bigelow Aerospace. Bigelow Aerospace ele já foi contratado no passado para trabalhar com metamateriais e ultramateriais de OVNIs, ganhou lá seus milhões ali de dólares para trabalhar com isso, contratados pelo Pentágono norte-americano. Por isso que está essa bagunça lá nos Estados Unidos atualmente, de denúncias, né? David Grush no Congresso norte-americano isso denunciando enorme, que né? O governo tem naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. E isso daí por que está acontecendo? Porque o imposto do cidadão norte-americano que quer transparência está sendo usado nessa pesquisa e não está sendo dada nenhuma transparência. E também porque pessoas que bisbilhotaram nesses assuntos foram silenciadas, foram mortas, e tem pessoas que trabalharam com engenharia reversa que também se contaminaram ali com alguma coisa e morreram.
Então, isso, além do imposto que está sendo gasto ali, o dinheiro, né, sem uma prestação de contas, isso está incomodando por demais o cidadão norte-americano. Eles estão cobrando por transparência. Os deputados ali do Congresso estão cobrando essa transparência, né? Então, é isso que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos. Mas, só aproveitando o que você está falando. Só para terminar, né? Aí a gente falou da Operação Prato, né? Que seria Aí você colocou o quarto, top 3. Não, top 3. Isso. O top 4 seria o caso Varginha. Não, sem querer, só retificando. Não, você colocou top 2, né? Isso, Varginha 2. Vai, vamos recapitular. O 5 foi Noite Oficial dos OVNIs. Isso. O 4 seria Ubatuba. Explosão do OVNI de Ubatuba. O 3º é Operação Prato. O 4º é Caso Varginha. O segundo, no caso. É o segundo. Varginha. E o 1º é Caso Cláudio. Eu achei que você fosse falar que Varginha era o primeiro, viu? Não é. Então, os top 5 seriam esses, né? Lembra que a gente estava falando dos relatórios? Você mostrar os relatórios então, aí, né? Ó, eu vou te mostrar esse aqui primeiro. Ó, 31 de janeiro de 2023 foi um relatório, né, produzido de um objeto que apareceu no litoral lá de Santa Catarina e diz que o objeto era bege, em forma de paralelepípedo e de uns 10 metros de comprimento, né? E ele emitia uma espécie de rastro de condensação, passou a 3 metros de distância da aeronave. O documento aqui é do Comando da Aeronáutica, né? Isso. E o outro aqui, por exemplo, que eu separei, esse é interessante, que é do Rio de Janeiro, também foi visto pela tripulação de um avião, né? O céu estava cavoque, né? Que é céu limpo, né? Azulzinho e tal. E foi um objeto de forma de cilindro no Rio de Janeiro, né? Um cilindro, um charuto. Charuto, tá aqui. Né? De 2 a 3 metros de comprimento, voando, fazendo aqueles saltinhos, né? No espaço aéreo, né? E o outro relatório aqui que eu peguei, são 35 relatórios, só peguei 3. Pouca coisa, né? Esse daí é um relatório 871, de 21 de abril de 2023, e aí foi um avistamento de vários objetos luminosos sobre Manaus, e também esses objetos realizavam saltos e ficavam embaixo da aeronave, passando de um lado para o outro, né? Causando ali uma certa apreensão. Quando eu te falei, né, da portaria, né, do normativo que existe da aeronáutica que determina que esses relatórios preenchidos têm que ir para o Arquivo Nacional. Então, é esse aqui de 2010, chama Portaria número 551/GC3, de 9 de agosto de 2010, assinado pelo Tenente Brigadeiro do Ar Junichi Saito, que era o comandante da aeronáutica na época. Né? Então, esse aí é o documento normativo. Qualquer pessoa pode pegar na internet também e vai ver lá que hoje, pelo menos, das Forças Armadas do Brasil, né? Aeronáutica, Marinha, Exército, a aeronáutica é que colabora mais na questão de OVNIs. Embora o brigadeiro J. Carlos, que eu conheci, que foi comandante do CONDABRA, do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, já falecido ele, numa ocasião eu estava com ele em Curitiba e ele me falou: olha, Edson, o que foi liberado no Arquivo Nacional são apenas relatórios de classificação rasa, ou seja, sigiloso e confidencial. Quer dizer que tem mais coisas aí, né? Relatórios secretos e ultra secretos jamais foram liberados. A não ser desses casos mais emblemáticos, mais clássicos, tipo o caso VASP, né? Que aconteceu em Pernambuco, né, em 1982, com o piloto lá, Gerson Maciel de Brito, voo VASP 169, e alguns outros assim que eram já mais batidos, né, Noite Oficial dos OVNIs. Então, eles foram obrigados a liberar, porque liberar outros mais rasos, sem liberar esses que a gente sabia do envolvimento real mesmo da coisa, então ia ficar chato. Então acabaram liberando esses daí. Agora, outros que a gente sabe que tem
uma peculiaridade mais profunda, um envolvimento mais complexo do fenômeno, esses não foram. Não teve acesso, né? E os que também têm envolvimento de seres, ou que têm fotografias ou vídeos nítidos, esses não foram liberados, porque tem uma classificação secreto ou ultra secreto. Isso está em arquivos de inteligência. Por que até hoje os governos ainda não declararam a existência de alienígenas ou mesmo de objetos? Então, o acobertamento ele existe desde a década de 40, né? Com aquele clássico caso de Roswell, né? Que foi aquela queda nos Estados Unidos, na região de Roswell, saiu nos jornais da época. Disco voador caiu num rancho lá em Roswell. No dia seguinte, o exército já chegando e manda publicar que, na verdade, não era um disco voador, e sim um balão meteorológico. Aí sai no jornal no dia seguinte que era um balão meteorológico. E aí abafa-se o assunto. Por que eles abafam? Porque eles têm uma ganância tremenda em cima da tecnologia. Qualquer país que tem essa tecnologia dos OVNIs certamente vai estar num patamar muito mais avançado em relação, isso tecnologicamente falando, em relação aos seus inimigos potenciais. Ou seja, se os Estados Unidos têm alguma coisa mais avançada, que ele capturou, fez engenharia reversa desses OVNIs, ele vai ficar na frente da Rússia, da China, né? E é assim que funciona. Além disso... Eu achei que tivesse um cunho religioso. Não, o cunho religioso ele até tem, mas ele vamos dizer assim, seria subalterno essa implicação. Então, tem muitas coisas caíram por terra, né? A implicação principal é o acobertamento por essa ganância de deter essa tecnologia e fazer engenharia reversa. O que acontece na área 51, ou não? Isso, na 51, na 52, na 53. E é comprovado que existe mesmo a área 51. Sim. Tem foto, tudo. O pessoal vai até um certo limite, porque não pode adentrar. Né? É uma base de segurança, né? E onde são projetados aeronaves também secretas, né? Algumas coisas que ainda não foram colocadas, de certa forma, claramente para a população. Então, são armamento bélico, né, coisas, aviões secretos, a tecnologia stealth, por exemplo, o F-117, foi tudo desenvolvido lá, além da parte ufológica também que tem lá na região. Agora, os motivos subalternos, vamos dizer assim, aí teria evitar pânico. Isso. Então, primeiro... Tecnológico. Segundo, religioso, né? Não, aí evitar o pânico seria o segundo. Depois a gente entra nas questões religiosas, né? Porque pode gerar algumas convulsões nesse meio religioso que seria de difícil controle por parte dos militares, né? Dos órgãos de segurança pública ali. Então, assim, mas ele já pensando nisso, o que aconteceu? Em 2013 até 2017, a Universidade de Princeton ela aportou, aliás, a NASA aportou na Universidade de Princeton $1 milhão e 100 mil para fazer uma pesquisa com 24 líderes religiosos para saber o que eles pensavam a respeito de vida extraterrestre e caso fosse revelado ao mundo que essa vida extraterrestre existe, qual seria o procedimento dos líderes religiosos, de cada um, né, Igreja Católica, Presbiteriano, líderes religiosos africanos e por aí vai, o que eles fariam frente aos fiéis? Como que vai ser a estratégia? Então foi feito todo esse trabalho que, para mim, a NASA já está de olho, fazendo uma preparação, fazendo uma preparação, um cronograma de liberação, né? E de preparação dessas pessoas para que lá na frente eles vão falar, olha, vida extraterrestre existe, e aí, como é que vai resolver? Para não ter tanto impacto na questão religiosa, né? Vamos dizer assim, os espíritas, por já aceitarem vida em outros planetas, essas coisas assim, mais facilmente, vai ser o nicho, né, religioso que menos vai ser afetado pela notícia. Os católicos também estão bem avançados.
Já os evangélicos é que vão ter uma certa dificuldade, porque ao longo de muitos anos se taxou o fenômeno OVNI como algo demoníaco. Não que não seja, em alguns aspectos da fenomenologia do fenômeno OVNI, eu até entendo que seja, que possa ser. Agora, não tudo. Nem todos esses seres que apareceram, que abduzem, que fazem visita de dormitório, que mutilam animais e tal, tem uma conotação, é o demônio, é o capiroto. Não, não é. Mas tem uma parte que pode ser que seja. Vai ser uma ruptura com muitas crenças ali, né? Vai. E isso pode coisas que acreditamos, ruir, né? Todo esse império que a igreja tem hoje, principalmente a Igreja Católica. Por isso que ela está mais avançada nessa questão, e ela tem dentro do Vaticano uma área que cuida atualmente de exorcismo, parapsicologia, que seria todos esses fenômenos parapsicológicos, milagres, etc. e tal, e OVNI. Então, geralmente, existem clérigos da Igreja Católica que são astrônomos também e que estão voltados para essa questão OVNI. Posso falar pelo menos 2 nomes aí que a gente soube no passado que teve o envolvimento, que era o Monsenhor Conrado Balducci e o Funes, né, que é um astrônomo argentino e que estava tratando disso. Mais recentemente, a gente teve até lá nos Estados Unidos uma atividade, uma espécie de um congresso, onde se discutiu assim, a vida, né, fora da Terra, exobiologia, astronáutica, astronomia, e tinha representantes da igreja. Inclusive, o evento foi patrocinado em parte pela igreja e em parte pela NASA. Ou seja, conjuntamente, você trabalhando NASA e Igreja Católica, o Vaticano. O Vaticano é o que mais esconde. E olha só o que aconteceu recentemente no Vaticano. Um grupo, logicamente, a pedido do Papa, fizeram um trabalho para reformular o normativo de milagre. Então, o que é isso? Em maio de 2024, foi lançado esse novo normativo, porque como que funcionava antigamente? Aconteceu um milagre, ou você vai canonizar alguém, ou apareceu lá um ser e aí vai criar uma capelinha, criar uma nova imagem lá, e aquilo ali vai virar um centro de peregrinação, que nem Fátima, por exemplo. Então, bastava aquele país, o arcebispo ali, sancionar aquele negócio, mandar para o Vaticano, e o Vaticano batia o carimbo e está tudo certo. Só que o que o Papa fez agora, e essa comissão? Centralizou. Não pode ser feito mais pelo arcebispo em outros países. É o Vaticano que vai dar o veredicto final. Bateu o martelo, né? Então, isso eu vejo com uma certa preocupação, porque quando você tem centralização de poder, significa que você está querendo esconder alguma coisa, ou querendo dar a toada. Entendi, que vai ser mais interessante nessa questão de OVNI. Porque assim, Fátima, Nossa Senhora de Fátima lá, hoje sabe-se que foi uma intervenção extraterrestre. Você tem, por exemplo, lá em Portugal, vivo ainda, o Joaquim Fernandes, que é um ufólogo, pesquisador, que teve acesso aos documentos do Vaticano, do caso Fátima, e ele escreveu um livro, Intervenção Extraterrestre em Fátima, porque a igreja adulterou toda a fala, toda a história, manipulando de tal forma que aquilo se transformasse numa aparição mariana e não num evento ufológico, que foi. Então, existem livros hoje, escritos lá em Portugal, falando e embasando, né, em documentação do Vaticano, dizendo que Fátima foi uma intervenção extraterrestre. Livro escrito aí pelo Joaquim Fernandes, ou Joaquim Fernandes juntamente com Fina da Armada, que é uma outra pesquisadora. E
E assim, esses livros, eles invalidam o milagre, ou seja, o fato de Fátima ter sido uma aparição extraterrestre, né, voltada ao fenômeno ufológico, invalida os milagres? Não. Porque o milagre é uma questão de fé, de crença. Então as pessoas vão para lá, que acreditam que vão ser curados pela Nossa Senhora de Fátima e tal, e o milagre vai acontecer, porque é uma questão de fé, independente da origem daquele fenômeno, que na verdade foi um fenômeno extraterrestre que aconteceu no passado. Inclusive, para você ter uma ideia mais clara a respeito dessa questão de Fátima, eu tenho até aqui, ó, vou te mostrar. Aqui, ó, a mulherzinha que apareceu em Fátima, ela não é essa santa aqui, e sim, ó, dá uma olhada, era uma mulher pequenininha com um manto quadriculado e na mão ela tinha uma espécie de bolinha luminosa, que a igreja transformou depois no terço, né, no terço e no coração de Jesus. Agora, a Igreja Católica, ela esconde muita coisa. Por exemplo, olha isso aqui, ó. O Papa João XXIII, ele teve um contato com uma nave, um ser, lá no Castel Gandolfo, que é a residência de campo do Papa, lá na Itália. Isso em 1961. Tem um assistente do Papa que ele veio a público e falou desse fato que aconteceu no Vaticano, lá. No Vaticano, não, na casa de campo, né, do Papa, e ele falou que era um objeto oval, tinha luzes intermitentes, azuis e âmbar, né, meio amarelado. A nave ela sobrevoou a cabeça deles ali, né, e acabou pousando no jardim. Aí o Papa foi para lá, porque saiu um ser de dentro da nave, um ser alto, que tinha umas orelhas assim meio pontiagudas, com uma luminosidade que emanava do corpo, não sabe se era da vestimenta ou do próprio ser, e eles ficaram ali conversando por 15 a 20 minutos, enquanto o assessor ficou ajoelhado um pouquinho longe. E quando o Papa voltou, ele falou para o assistente, ó, os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldade em reconhecer os nossos próprios irmãos. Chegou a comentar isso. É lógico que isso está lá no Vaticano, o Vaticano esconde um monte de coisa. Você acha que tem muita coisa sendo abafada lá, não? Muita coisa que o Vaticano conhece, sabe, e infelizmente não divulga, né? Vai divulgar a hora que algum país ou algum órgão oficial como a NASA reconhecer o fenômeno. E isso está perto de acontecer, né? É isso que eu ia te perguntar, porque até a grande 2030, mídia vem divulgando mais, não vem? Até 2030 a gente já vai ter isso sacramentado, né? Isso se não acontecer, o mundo não acabar até lá, né? Mas alguns cientistas da NASA já vieram falar isso publicamente, que até 2030 deve ter alguma notícia, e a gente percebe que a imprensa, de uma forma geral, está dando uma atenção mais responsável para esse assunto. A gente percebe que é algo mais orientativo de preparação da população para esse momento seguinte que a gente vai viver e que vai ser essa revelação aí que vai ser contundente. E uma pergunta que as pessoas sempre fazem, por que eles não entram em contato com a gente diretamente? Só nos observam, entre aspas, né? Olha, na verdade, ou, em alguns casos até na verdade, né? Eles entram em contato, sim, mas é só aparentemente com pessoas que vão ser interessantes para eles. Os escolhidos, entre aspas. Né? Escolhidos, entre aspas, né? São pessoas que às vezes têm um interesse genético, são pessoas que às vezes estão... isso é o que eu estou falando que o Edson Boaventura percebe ao longo de 43 anos, que tenha, de repente, algum cargo, alguma posição estratégica, então eles vêm e acabam pegando essas pessoas para fazer algum tipo de estudo. O que a gente tem observado também é a questão dos implantes. Eles têm colocado microsistemas em algumas pessoas. Alguns microsistemas são metálicos, então um simples raio-x já detecta isso. E alguns implantes são biológicos,
Alguns são biológicos que são absorvidos com o tempo pelo corpo e alguns são implantes biológicos vivos. Né? A intenção disso a gente não sabe. Qual que é o objetivo? A gente só especula, a gente não sabe, mas boa coisa não é. Assim, eu imagino que não seja, né? Então, os implantes geralmente são feitos ou pelas narinas e colocado. Isso aqui é um desenho que exemplifica a colocação desses implantes. E aqui a gente tem alguns implantes, né, que às vezes são colocados. Esse aqui na mão, né, um implante metálico. E aqui tem vários implantes que foram tirados através de cirurgias pelo Dr. Roger Leir e pelo Darrell Sims ao longo de alguns anos. Aí, né, no caso, o abduzido era detectado que foi colocado, né, durante a abdução dele um implante ali, algum microsistema, esses microchips, vamos dizer assim, e aí o abduzido autorizava o médico fazer a cirurgia e eles retiravam para tentar analisar o que é isso. Do ponto de vista tecnológico, a gente não conseguiu avançar, porque a gente não tem tecnologia para rodar esse negócio aí. Mas, do ponto de vista químico, do que seja a composição, geralmente são elementos como alumínio, magnésio, né, e outros elementos em alta concentração de pureza. Seria muito difícil aqui uma substância aqui. E já está se descobrindo isótopos diferenciados nesses materiais também. Agora, por que tem essa composição isotópica diferenciada, a gente não sabe. Deve ter cientista aí já analisando isso, se aprofundando nessas questões aí. Mas é muito curioso que isso está acontecendo já há mais de 7 décadas. E talvez até antes mesmo, né? Porque as abduções, até pouco tempo atrás, se falava que as primeiras abduções ocorreram em 1950, década de 50. E hoje a gente sabe que a primeira abdução, por exemplo, no Brasil, aconteceu em 1931, que foi com o senhor José Florencio lá em Campinas. Né? 1931. 1931, com esse senhor aqui, ó, em Campinas. Eu cheguei a relatar esse caso de 1931 nesse livro que eu escrevi, Alienígenas no Passado do Brasil, casos antes de 47. Aqui o ser, né, que teria abduzido o senhor José Florencio lá em Campinas. E essas abduções elas têm acontecido agora com maior frequência dentro do quarto das pessoas. Aí por isso que a gente chama de visita de dormitório. Né? E esses implantes, né, voltando lá nos implantes, eles têm um interesse muito grande por parte da comunidade científica. Que eles querem saber para que serve e tal. Aí eu vou colocar algo que é conjectura. Porque a gente não tem como... Ninguém entrevistou um ET e falou assim, por que vocês estão colocando isso? Fala a verdade aí, né? Isso a gente não tem. Então, quais são as conjecturas? Que os implantes serviriam para usar a visão e a audição das pessoas que foram implantadas, como ela fosse uma espécie de filmadora ambulante, biológica. Entendi. Ou até para colocar certos comandos de ordem. Né? Então, faça isso, vá para tal lugar, encontre tal pessoa. Né? Então, poderia ser algo que estaria, de alguma forma, controlando a vida, né? e a vontade daquelas pessoas. Edson, aproveitando que essa deixa aí, a gente sempre imagina, né, um alienígena, um ser com a cabeça enorme, olhos grandes, pequenos, etc. Existem assim relatos de avistamentos de pessoas parecido com a gente assim, não? Tem. De alienígenas que têm uma aparência parecida conosco? Tem vários tipos, né? Eu vou te falar. O Grey, né, que é aquele cinzento de olho preto. O de Varginha, não? Não, o de Varginha tem olho vermelho. O de Varginha estaria dentro de uma tipologia que equivale a 5% dos casos totais mundiais. Então ele é bem exceção, né?
Varginha, seres peludos, né, robóticos, eles têm praticamente um percentual de 5%. Já o Grey, aquele típico que a gente vê lá nos filmes, com olho preto e tal, esse é 80% dos casos. Geralmente é o que faz implante, que faz abdução e tudo mais. Os seres parecidos com os seres humanos estão dentro de uma quantidade de 15% apenas. Então, os que são bem parecidos com a gente é 15%. E pode ter algum infiltrado aí na sociedade? Poderia, assim, teoricamente, né? O pessoal fala, isso é teoria da conspiração, não sei o que tal. Mas, assim, a gente não pode afirmar que existe, mas também não pode dizer que não existe. Seria esse penúltimo aqui, não? Isso, exatamente. Esse penúltimo aí, que são mais humanos. E tem esses daqui, isso aqui são fotos de seres que lembram energia, né? Esses luminosos de Cláudio. De Cláudio, esse aí. Só que esse não é o de Cláudio. Esse aqui foi tirado no Rio de Janeiro e esse daqui no Japão. Tá? Então mostram seres, né? Que isso pode ser a vestimenta, pode ser alguma coisa parecendo um holograma, né? A gente não sabe, ou energia mesmo. Esse daí estaria dentro da tipologia de 5% também. Então, 5% isso aqui se confunde são muito mais com a atividade bizarros, paranormal, né? Edson. Também, um fantasma, né? Sim. Uma entidade energética, um ectoplasma, né? Alguma coisa assim. E por isso que quando você estuda ufologia, você tem que estar com a mente bem aberta e ter pelo menos conhecimentos básicos de parapsicologia, de astronomia, né? E usar outras partes da ciência para poder compreender melhor esse fenômeno inquietante que tem ocorrido ao longo de décadas. Né? E já, na sua opinião, já pode ter acontecido de ter relações sexuais entre um ser extraterrestre e um humano? Então, e dado origem a um outro ser? Isso a gente fala de forma especulativa, e que poderia ter ocorrido sim, mas baseado também no depoimento das pessoas que passaram por essas experiências. Então é relato. Agora, esse relato ele vem de que forma? Através de hipnose regressiva, porque às vezes a pessoa é abduzida e não lembra de tudo que aconteceu, também, né? Cria um bloqueio. Então a hipnose tira esse bloqueio e você lembra muitas vezes que ocorreu uma relação. Agora, assim, pode ser um tripulante de OVNI, sem dar origem, né? Não sei se é extraterrestre, se é de outra dimensão, não sei. Mas com um ser diferente, uma criatura não humana, que nem está usando agora o termo. Então, pode ser. Ou não. Ou esses seres pegaram uma determinada pessoa num determinado país. Por exemplo, pega um país nórdico. Aí você vai pegar lá uma loirinha, um negócio e tal, e coloca com um nordestino. E aí, de repente, o nordestino fala, nossa, eu era uma mulher maravilhosa, não sei o quê, tal. Só que era uma terrestre também. E, de repente, eles colocaram os dois para copular apenas para que esses seres tivessem o produto do sexo ali, que seria o óvulo fecundado, para depois eles fazerem algum tipo de experimento. Entendo. Então, isso é uma das possibilidades. É uma incógnita, né? Então, a gente nunca vai saber se era realmente... Embora, por exemplo, escritores e pesquisadores norte-americanos que avançaram nessa temática das abduções, por exemplo, David Jacobs, o Bud Hopkins, né, o John Mack, falecido John Mack, psiquiatra da Universidade de Harvard, eles acreditavam que uma criatura híbrida já estava sendo pensada e criada por esses seres. Então tem livros, por exemplo, Os Infiltrados, do David Jacobs, né? Tem alguns livros que trazem ali... seria metade humano, metade... metade eles e metade o ser humano. Como se fosse criando um ser híbrido adaptado ao nosso habitat, ao nosso planeta Terra. E tem um filme chamado, que também tem um livro, Intrusos, ou Intruders, e esse filme que foi, assim,
de consultoria do Bud Hopkins, que era um artista plástico que teve abdução também, e que ele fazia reuniões com grupos de abduzidos de forma a colocar eles e ajustarem ele novamente à sociedade, né? Porque geralmente o cara que tem uma experiência dessa, nunca mais ele vai ser uma pessoa normal, né? Então ele fazia essa reunião com os abduzidos para o abduzido falar, pô, aquele cara teve a mesma experiência que eu, então não está acontecendo só comigo, eu não estou louco. Isso aconteceu de fato, porque aconteceu com ele, aconteceu com ele, aconteceu com ele. Então, o Bud Hopkins, ele escreveu um livro chamado Intruders, e foi feito esse filme, Intrusos, né? Intruders, que mostra justamente 3 casos reais, que foi feita uma história só, onde são apresentados para as mulheres abduzidas o produto híbrido, né, da experiência genética que aconteceu. Seria ali. Essa junção aí, né? Essa junção. Então, isso acontece. Tem um livro também, para quem quiser aprofundar, chama Contatos Sexuais com Fonautas, escrito pelo Álvaro Martins e pela Sônia Maria Trigo. São 2 psicólogos de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e eles escreveram um livro voltado para os aspectos mais picantes, né, dessa experiência. Fala novamente, sexual. Por favor, o nome do livro? Contatos Sexuais com Fonautas. É um livro de capa rosa, né? Então, tem um desenho, assim, tem o caso Vilas Boas ali, tem vários casos, caso de Goiás, tem caso do interior de São Paulo, né, de outros. São são mais de 10 casos que são contados ali por homens e mulheres do Brasil que passaram por experiências desse tipo. Então, isso acontece não só no Brasil, mas no mundo todo, vez ou outra, e faz parte de algum tipo de experiência genética que esses seres não abrem para a gente. E aí eu fico pensando, se eles não abrem para o ser humano, quando ele pergunta, por que está sendo feito isso e tal, e geralmente eles dão aquela escamoteado, dá aquela escorregada, não fala nada, é porque o que eles estão fazendo não é algo positivo. E talvez se nós, seres humanos, em algum momento soubermos o verdadeiro objetivo, talvez a gente consiga interromper isso. E aí os maiores prejudicados seriam eles. Você chegou a ver alguns relatos aí ou avistamentos durante a guerra da Ucrânia e Rússia? Eu vi, mas tinha muito fake, tá? Né? Tinha muito vídeo fake. Agora, os OVNIs, eles aparecem em guerras, né, em momentos mais traumáticos da nossa civilização? Sim. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Golfo, apareceram, né, na Primeira, Segunda Guerra Mundial, eles chamavam de Foo Fighters, que eram bolas de fogo que passavam ali próximo aos aviões, né, tanto dos aliados como dos alemães, né, dos nazistas ali. E aí, quando acabou a guerra, os alemães foram perguntar para os americanos se era armamento deles. E não era. E os americanos pensavam, não, a gente pensava que era alguma coisa de vocês. Os alemães, por exemplo, chamavam de Krauterbolids. Essas bolas de fogo, então. Essas bolas de fogo que eram, na verdade, essas naves ou fenômeno OVNI que a gente conhece hoje, que provavelmente estavam interessados naquela carnificina que é a guerra, né? Mas você acha que eles estavam interessados ou observando? Observando, porque eles não interagiam muito, né? Mas às vezes tinha ali por exemplo, um ataque antiaéreo, onde era atingido uma aeronave e de repente esses objetos entravam no meio do fogo, aí saíam pelo outro lado, tal, e não afetava nada para esses objetos, sendo que o avião abatido ali, né, caía em chamas, né, e era totalmente destroçado pelas bombas, né? Edson, aproveitando que a gente está adentrando nesse assunto, você tem a primeira data de algum evento na história da humanidade que envolve a ufologia? Mais recente? Não, o primeiro. Assim, porque
Se é descrito na Bíblia ou outro livro? Então, os livros religiosos, eles trazem alguns indícios, mas não assim, vamos dizer assim, os livros religiosos católicos. Né? A Bíblia não é tão clara. Já os livros apócrifos, se você pegar o livro de Enoque, sim. Agora, livros Vedas, por exemplo, Ramayana, o Vanaparvan, o Kandisur tibetano, esses livros de outras civilizações falam de guerras, de cidades celestes, de viagens a essa cidade celeste, ao espaço. Pegar os sumérios ali, você vai pegar as tabuinhas de argila, vai ter viagens fora da Terra e o rei lá vendo a Terra do espaço e descrevendo da mesma forma que os astronautas mais atuais descreveram, né, na década de 50, 60. Pinturas também? Então, pinturas rupestres, né? Aí a gente vai mais no passado, mas aí você não tem escrito. São pinturas que poderiam indicar a visita desses deuses, né? Porque os primitivos interpretavam esses seres como deuses, como se fossem algo avançado, né? Que veio voando, então era Deus, vinha do céu. Agora, dos documentos mais recentes, pós livros religiosos, vamos dizer assim, a gente tem, por exemplo, eu vou falar do Brasil, tá? Que eu fiz uma pesquisa, tem também na Europa algumas coisas, mas eu vou falar do Brasil. No Brasil, a gente tem uma carta do jesuíta José de Anchieta, que ele escreveu para o superior dele lá em Portugal, onde ele falava sobre o que estava acontecendo na época do Brasil colônia aqui. Então, a catequese com os índios, o que tinha de diferente, os insetos, né, os bichos aqui na região. E aí, de repente, ele fala que os índios reclamavam do M-Baitatá. Aí, o que era M-Baitatá? Em língua indígena é coisa de fogo. Diz que a coisa de fogo perseguia os índios e, às vezes, os matava. Está escrito isso na carta do José de Anchieta, que nada mais é do que as sondas ou esses objetos que já vinham e assediavam os indígenas. Nesse livro meu, por exemplo, esse livro aqui que a gente falou do caso lá da primeira abdução, tem um caso aqui também, que foram os capixabas, né? Os historiadores capixabas, que descobriram uma carta da primeira abdução no Brasil colônia. Então, é uma carta datada de 13 de junho de 1559, do jesuíta Antônio de Sá, onde eles falam do Vasco Fernandes, né? E que ele tinha um filho chamado Manimuaçu, né? Filho de índio e português e tal, e que ele teria sido meio que abduzido, né? Apesar que o jesuíta dá uma conotação mais demoníaca, que ele foi arrebatado pelos demônios, tal, aquela coisa toda, mas pela descrição da carta desse caso que aconteceu em 1558, na época do Brasil colônia, tudo indica que era uma abdução. Então, as cartas jesuíticas, elas são uma fonte inesgotável de fenômenos, vez ou outra, ufológicos, mas que são interpretados de forma demoníaca, que são interpretados de forma milagrosa, algum tipo de aparição. E aí eu vou te mostrar um outro, que esse aqui eu descobri faz pouco tempo, que é esse daqui, ó. O José de Anchieta também esteve com alguns romeiros em Itanhaém. Isso está descrito nesse livro aqui de 1723, isso aqui é a capa, ó. Chama Santuário Mariano, né? Então, 1723, e aí eu peguei a página desse livro, é a página 127, e aí ele fala do aparecimento de um ser luminoso, igual aqueles de Cláudio lá, que só que ele dá assim uma conotação. Quer ver o que ele fala? Ele fala assim, ó, por uma parte dessa praia, que é a praia lá de Itanhaém, caminhava o padre Anchieta de noite em companhia de alguns romeiros, quando às 10 horas lhe apareceu uma visão
tão espantosa que todos a atemorizou. Era uma figura de um homem armado em fogos, né, luminoso, metido em prisões de cadeias e grilhões de fogo, e à vista desta horrenda visão, não puderam deixar de temer muito, e todos os que o acompanhavam, que acompanhava ali o José de Anchieta, abraçaram o compadre e... Imagina o susto que esse povo tomou. E pegavam nas suas vestiduras e gritavam que lhes acudisse. Assim o fez, né? Então aí o José de Anchieta fez, começou a fazer certos exorcismos da Santa Igreja, e aí desapareceu a visão, e essa visão, essa coisa luminosa, se meteu no mar. Aí depois de terem acabado, os moradores de Itanhaém, aí vai continuando aí. Então, mais ou menos esse período aqui, 1723? 1723 foi quando foi escrito, então provavelmente é anterior, né? Um pouquinho anterior. Mas eles deixaram registrado o avistamento de um ser estranho que apareceu na praia de Itanhaém. Né? Então a gente tem na história da nossa civilização documentos que mostram o aparecimento desses objetos, né, em várias ocasiões, né? Mas o caso assim, mais consagrado é de Varginha mesmo, né? Ah, sim. Em termos de... Que foi praticamente assim, um caso que envolveu hoje 150 testemunhas que participaram direto e indiretamente do caso, e testemunhas tanto militares do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, médicos, né, civis também, que tiveram envolvimento nesse caso, ou viram seres, ou participaram das capturas, ou transportaram para alguma instituição médica ou militar. E é comprovado que o Exército americano teve no Brasil nesse período? Teve. Inclusive, nesse livro aqui, eu tenho um capítulo específico onde eu mostro o envolvimento norte-americano com provas cabais mesmo. Inclusive, esse envolvimento americano já foi confirmado por uma jornalista do Washington Post, lá dos Estados Unidos, que ela é chamada de Leslie Kean, e também por um apresentador de podcast chamado Joshua Reid. E o que tem esses cidadãos aí norte-americanos? Eles conhecem o piloto que transportou a criatura e a nave para a Área 51. Espera aí que eu vou achar. Para quem não sabe, existem indícios, então, que foi levada essa criatura para os Estados Unidos, né? Isso, norte-americanos no Brasil. Então, eu consegui, inclusive, isso aqui é um depoimento de um ex-militar da FAB, que falou da logística que ocorreu no dia 20 ao 22, tem as aeronaves que foram utilizadas e tem a aeronave norte-americana que pousou em Campinas, que era um C-17, e que foi essa foto aí mesmo, né? Essa foto mesmo. A gente tem que comprar o livro aí. Tá? Fora isso, tem uma carta também do Bill Clinton falando alguma coisa, dando um indicativo. Tem um acordo que o Fernando Henrique fez na época. Estivemos também um indicativo de que um agente da CIA, que é esse camarada aqui, que era o Bob Pratt, esteve na casa das meninas, naquela época, coletando informações. Essa aqui é a Leslie Kean, esse aqui é o Joshua Reid, que também conheceu esse piloto aí que levou, né, essa criatura e a nave para a famigerada Área 51. Então, assim, isso eu não tenho dúvida, de que houve, sim, o envolvimento norte-americano no caso Varginha. Houve também, na época, uma tentativa de suborno. Queriam dar dinheiro para a mãe das duas meninas, a Liliane e a Valquíria. A mãe das meninas chama Dona Luísa, e só que ela não quis aceitar. E aí para elas ficarem caladas. Ela denunciou depois a tentativa de suborno. E, na verdade, ali a gente vê que eram americanos, realmente,
ou pessoas da inteligência mancomunado com os americanos já tentando comprar o silêncio, porque o que estava combinado, né, o que ficou mais ou menos combinado é que eles dariam dinheiro para elas irem numa televisão que eles iriam indicar para desmentir que elas não viram nada naquele terreno baldio. Só que elas não toparam. A mãe das meninas é muito honesta, a dona Luísa, e se elas tivessem feito isso, aceitado esse dinheiro, hoje a gente não saberia nada de caso Varginha. Teria sido totalmente acobertado. Tanto é que, assim, eu não posso afirmar, não afirmo porque eu tenho um juízo na minha cabeça, mas a gente entende que algumas pessoas ganharam dinheiro para se calarem ou mudarem o discurso ao longo do tempo. Tá? Isso é nítido. Porque pessoas que às vezes defendiam o caso Varginha ferrenhamente... Já mudaram a versão. Mudaram a versão. Hoje viraram uns banana. Joga pedra, entendeu? Né? E falar, não tem nada, não tem prova disso, daquilo. Quer dizer, como não tem prova? Se existem provas, se existe envolvimento, se tem 150 pessoas falando, quer dizer, 150 pessoas estão falando mentira? E parece que teve a morte de um policial que capturou uma das criaturas, né? Supostas criaturas. Tem, que é o Marco Elixerez. Eu também dedico um capítulo ao Marco Elixerez, inclusive a dedicatória do livro eu faço ao Marco Elixerez, né? E ao Marcão também, que participou do caso, e o Claudir Covo, que já faleceram. Esse aqui foi do grupo do 7, o Claudir Covo. Tal. E o Marco Elixerez, ele capturou a criatura. Eu estive recentemente, em julho de 2024, lá em Varginha, para fazer o lançamento do livro no Memorial do ET, né, que atualmente lá em Varginha tem o Memorial do ET, o ufuturismo está bem avançado lá. E a gente esteve com o Rubão Ladeira, que é um morador lá de Varginha, que se interessa bastante pelo assunto, conhece bastante sobre o caso Varginha, e ele acabou levando a gente gravou em cada local onde a criatura passou, onde teve a captura do bombeiro, onde teve a captura do exército, e a captura do Marco Elixerez com o Eric Lopes, ele levou também na esquina onde aconteceu o atropelamento da criatura e onde eles pegaram e depois levaram para o hospital regional lá. E nesse transporte, durante o transporte, a gente não sabe em que momento, a criatura arranhou embaixo da axila do Marco Elixerez e depois ele tinha um pelo encravado, uma espécie de pelo encravado, só que ele acabou contraindo uma bactéria que geralmente não dá em ser humano, é uma bactéria que só dá em animais, né? E, de repente, ele veio a óbito. Foi muito rápido esse processo, né? Ele tinha 23 anos, né? Estava em plena saúde, tudo. E, assim, dizem que provavelmente foi contaminado por essa criatura que ele capturou, que eles atropelaram e depois capturaram. O Eric Lopes, que é o colega dele que ficou vivo, né? Que era o que estava dirigindo. Não teve contato direto, né? Ele não fala. Ah. Tá? E já aconteceu fatos de irem na casa dele, tentar arrancar alguma coisa, né? E ele pegar a arma, sai daqui, senão eu vou picar bala em cima de você. Ou seja, como ele está na ativa ainda, trabalhando, é possível que ele nunca vai falar a respeito disso, porque o serviço dele está em jogo, né? Ele empenhou a palavra dele, deve ter assinado algum termo de confidencialidade, então ele não vai falar. Agora, curiosamente, agora recentemente, teve um inscrito nosso, né? Não sei se eu vou ver até onde eu posso falar isso, mas há parentes do Marco Elixerez que dizem que ficou muito estranho ali a coisa, né? Entre as famílias, né? Que, assim, provavelmente houve um acobertamento por conta dessa situação e parte da família foi orientada, sabe lá por quem, a se manter calada. Tem outras coisas envolvidas também, mas eu não vou abrir aqui. Outra coisa curiosa no caso do Marco Elixerez
é que ele recebeu uma moção lá, um prêmio por serviços prestados. Imagina, um cara de 23 anos que estava na polícia, era da P2, né, que era inteligência da polícia, mas recebeu lá um prêmio por serviço prestado, por ter feito aquilo com bravura e de forma perfeita. Né? E assim, o que ele fez? Porque geralmente esse tipo de coisa não está escrito ali. O que você fez? Você ato em si, né? Você recebe o ato e fica por isso mesmo. E também houve um outro processo que foi feito na Câmara, lá na Prefeitura, onde colocaram lá no Jardim Andere o nome de uma rua de Marco Elixerez. É no mínimo suspeito isso, né? Então, é curioso, né? Curioso. Por quê? Qual foi o ato de bravura então, qual dele, o ato de heroísmo, né? Para chegar a um ponto desse, né? Edson, a irmã dele e os pais sempre falaram que ele teve um envolvimento na captura, sim. Sempre afirmaram isso. E essa parte da irmã, do pai, é brigado com a outra parte da família. Né? Porque um afirma, o outro diz que não teve nada, e fica essa rixa. Então, a gente não sabe muito bem o que tem por trás, mas que tem coisa escabrosa por trás, tem. E aproveitando que você falou aí, eu sei que tem coisas assim que você sabe, muito conhecimento que você não pode expor publicamente. E aproveitando, você já foi ameaçado de alguma forma? Então, durante sua trajetória? Eu fui ameaçado na época de Varginha, em 96. Ligaram lá para minha casa e falaram assim, ó, fala pro Edson aí para ele calar a boca, porque o filho dele estuda na escola tal, no endereço tal, e de repente pode acontecer um acidente com o filho dele. Aí desligavam, né? Batiam o telefone. Então... Imagino que tenha sido bem assustador isso, né? E eu tinha os filhos pequenos naquela época, né? Então a gente ficava temeroso mesmo, né? De acontecer alguma coisa. Tive o telefone grampeado também. No livro eu cito também toda essa ameaça e os grampos telefônicos. Eu fiz um capítulo específico. Aqui, ó. Ameaças, grampos e outras situações. Então, não só Por você saber demais. Não só eu, mas também os irmãos Mondini, o Vittorio Pacatini, né? Carros que ficavam seguindo a gente lá em Varginha. Esse agente que apareceu do nada e alugou a casa do lado da casa dos Mondini. E aí depois, quando a gente descobriu que ele era um mentiroso, né? Que ele dizia que trabalhava em tal lugar, a gente ligou para o RH, falou, não, esse cara não conheço. E aí a gente apertou ele e a gente falou assim, ó, a casa caiu para você, a gente sabe que você é agente. No dia seguinte ele sumiu. E aí o proprietário que alugou a casa também disse que era segredo e não poderia falar nada. Agora o mais legal é isso aqui, ó. Eu descobri no Arquivo Nacional uma papeleta que comprova que o meu telefone estava grampeado. Então é essa papeleta que eu coloquei no livro aqui, ó. Hoje a gente tem que comprar o livro aí, Ele cita, né, na papeleta o telefone da minha casa e o telefone do BB, que é Banco do Brasil. Na época, aqui, ó, Gugi, eles colocaram Gugi, mas era Gugi, que é o telefone da minha casa, da minha residência naquela época no Guarujá, e BB aqui, é o telefone do Banco do Brasil naquela época. E aí tá aqui, ó, telefone recebido de senhor Edson, Guarujá, São Paulo, em março de 96, ou seja, no auge do caso Varginha, e aqui tem um teor de uma conversa que eu tive com o Claudeir Covo, na época, que eu me lembro que estava tendo um monte de avistamento, tudo, então provavelmente interceptaram um cara da base aérea, ó, Base Aérea de Santos. Como é que você conseguiu esse documento? Esse documento ele é público, está no Arquivo Nacional, e eu acho que eles bobearam e acabaram divulgando esse negócio. Acabou passando lá. E a gente vê aqui que é um documento de um hotel. Provavelmente o cara estava num hotel. Licença. Ou usou, né, essa papeleta para anotar o negócio e depois passou isso para quem de direito, né, sei lá, área de inteligência, alguma coisa. Mas o curioso é que estão meus telefones aí. Telefone da minha casa, na época do Guarujá. E assim, teve um amigo meu que fez a instalação, o cabeamento do telefone, e um belo dia ele chegando na minha casa,
que é o Augusto, né? Carlos Augusto Saraiva de Maria, ele falou assim, Ed, você mexeu aí no fio? Eu falei, eu não. Você que fez instalação para mim, eu não sei mexer nisso. Eu falei, não, tá diferente aqui. Ele começou a procurar, achou uma espécie de uma escuta num sobrado do lado da minha casa, que estava desativado. Ele falou, você tá com o telefone grampeado. Aí eu falei, bem que eu estava escutando uns barulhos daqueles pleque, né, uns assobio, coisa típica. E naquela época tinha o telefone fixo, né? A gente não tinha celular, né? Em 96 não tinha nada disso. Então, assim, hoje eu tenho convicção que o telefone foi grampeado. Hoje, não precisa de telefone fixo. Você tem esse celular aqui, sim. Isso aqui é a coisa mais fácil. Teve um amigo meu da inteligência, ele falou assim, ó, eles chegam na porta da tua casa, estaciona o carro, abre o notebook, isso é tecnologia de 2004, 2005. Entra lá num programinha tal, coloca o seu número de celular e ele entra dentro do seu celular e apaga as mensagens que eles quiserem apagar. Ou olham as mensagens que eles quiserem ver do teu celular. Simples assim, ele falou. Então, hoje a gente não tem privacidade. Né? As pessoas ficam pensando, eu vou pelo Telegram, eu vou não sei o quê, porque é mais seguro. Nenhum é seguro. O que eu posso falar, nenhum é seguro. Porque eles podem. Agora, é aquela coisa, você tem que... Se você está no meio da ufologia, né, e sabe essas coisas, você tem que usar com um pouco de ética. Você tem que ter... Não, um pouco não. Você tem que ser ético. Você tem que saber o que você pode falar ou não, porque esse tipo de coisa envolve pessoas, envolve emprego de pessoas, né? Pessoas poderosas, inclusive, pessoas, né? Que podem, de repente, te silenciar. Então, você tem que obter uma respeitabilidade dentro desse meio, não queimando as suas fontes, não queimando os militares. Se você quiser criticar militares, você já está começando errado. Eu, por exemplo, eu não critico militares. Eu critico os normativos. Porque os normativos é que não permitem que eles falem abertamente sobre o assunto. Então, eles estão apenas cumprindo ordens. Agora, alguns são adeptos do assunto, ufologia, e querem mesmo escrachar isso, querem que seja liberado. Outros não querem. Os que querem acabam vazando algum documento, mas eles não querem não querem ter o seu nome veiculado, senão ele vai ficar queimado frente aos colegas dele, a arma dele, né? No caso, o exército, o aeronáutico, sei lá. Ele vai ficar queimado. Então, ele não quer isso. Agora, se ele sabe que você é uma pessoa correta, ele vem e traz, olha, a informação é essa aqui. E aí eu vou checar com aquilo que eu tenho, primeiramente. O sigilo da fonte, ver, né? Mantenho o sigilo da fonte, pego e vejo se aquela peça do quebra-cabeça está encaixando. Se estiver encaixando, você falou, opa, é quente esse negócio. Só que eu não posso divulgar quem passou. Agora, eu sei a verdade. Agora, é complicado isso também, porque e se vier um cara querendo liberar um negócio que não é a verdade, que é desinformação? Porque a contra-informação dentro do meio militar, ela também está normatizada. Então, se eles querem me tirar do caminho, eles podem trazer meias verdades com meias mentiras, vai jogar aquilo para mim, e se eu morder a isca, eu vou estar longe da verdade. Então, as informações. Exatamente. Então, quando eu recebo, eu guardo muita coisa, vejo se encaixa. Peraí, encaixa aqui? Pô, tá encaixando. Vou caçar mais por aqui para ver se eu acho alguma coisa. Opa, achei. Ou não, falo, pô, isso aqui está muito desconexo. Não vou descartar, vai ficar ali na prateleira. Em algum momento, de repente, pode servir. Ou não. Pode ser desinformação mesmo. Então, o investigador ele tem que usar de perspicácia, né, de discernimento, para saber o que é verdade, o que é um fake, o que é uma desinformação, o que é uma contra-informação, ou o que é uma armadilha. Né? Porque se esses caras quiserem te tirar da jogada, eles também fazem uma armação com você e, como já fizeram com um monte de americano lá, imputam alguma
coisa na sua ficha para manchar o seu nome e depois para você explicar que tomada não é focinho de porco, entendeu? Ou focinho de porco não é tomada, aí vai ser difícil. Ô Edson, aproveitando falando do livro aqui, só uma perguntinha. É verídico que existe um vídeo aí que algumas pessoas inclusive já assistiram da autópsia, ou seria do ser ainda vivo, não sei? Inclusive no livro eu falo a respeito do que tem a respeito do vídeo, né? Porque o vídeo ele é muito polêmico, né? Então, assim, que existe. Agora... Alguém tem esse vídeo? Tem. Eu sei quem tem. Só que, assim, eles não querem fornecer. Os militares, né, os vídeos feitos por militares é mais difícil de você vazar. Os civis pode ser que em algum momento venha. Eu estou trabalhando para isso. Para conseguir isso. Agora, no meio de tudo isso, tem vídeo fake, tem golpista tentando aplicar golpe financeiro, principalmente depois que o James Fox, né, do documentário lá de Varginha, ofereceu lá 200.000, ou seja, praticamente 1 milhão, né, de reais, só que hoje ele não tem dinheiro para pagar isso. Né? E aí muitas pessoas se iludiram, principalmente no Brasil, que você tem um monte de pessoas espertalhonas, né? Então manipularam algumas imagens, assim? Manipularam algumas coisas na internet, né? E tentaram ver. Teve gente que caiu, que pagou para ver e depois recebeu uma fita em branco, tá? Não vou falar quem que é, mas tem esse tipo de coisa também que... E eu vivia falando, cuidado, pessoal. Tá cheio de golpista aí. Cuidado. Mas no afã de repente eu pago 100, e vendo por 1 milhão, pô, você está no lucro. Então, muitos ufólogos aí acabaram pensando dessa forma e acabaram se lascando. Outros não, né? Outros perceberam que era golpe e tudo mais. Agora, os filmes reais, eles existem? Existem sim. Né? Mas é difícil de conseguir, mas a gente está trabalhando. Mas só no caso de Varginha ou em alguma outra... Eu estou tentando conseguir também uma foto, tá? Que assim, existem fotografias da criatura na mão de pessoal do Exército, da Polícia Militar, e que, de repente, pode se vazar algo desse tipo. Agora, mesmo vazando e sabendo que a foto é real, vai ter um monte que diz, vai ter um monte de gente que vai falar, não, isso aí foi a inteligência artificial que fez, não, isso aí é fake, é isso aí... Porque vai ter a turma do contra, sempre. Sem dúvida. Tá? Mas a gente vai tentar, dentro da medida do possível, trazer essas verdades. Mesmo as pessoas falando que não, né, sendo contra. Uns vão falar a favor, outros contra. Mas que tem esse material, eu posso te garantir que tem. Tem sim. E valeria muito, né? Valeria, valeria. Até que valeria. Mas é que nem eu falo, quando aparece alguém com esse material para mim, eu falo assim, se quiser me dar de graça, dinheiro de mim você não vai tirar. Então, aí o cara já descarta, aí vai tentar vender para outro, vai tentar aplicar o golpe em outro. Sim. Entendeu? Porque eu não pago nada. Eu falo assim, você quer que a gente ajude e traga a verdade a respeito desse assunto? Eu estou disposto a colaborar. Só que eu vou analisar isso aí primeiro. Né? Não é assim que você recebe uma coisa lá e já sai falando para o mundo todo, aqui é a foto do ET de Varginha. Não é assim. Mas que elas existem. Eu conversei com inúmeras pessoas, assim, eu falo inúmeras, mas é menos de 10, tá? Que viram foto, que viram vídeo, tá? E a descrição dessas pessoas bate. Bate, é a mesma criatura, é a mesma coisa. Agora, nos vídeos, a gente vai ter que ter o quê? Necessariamente... Algumas pessoas, se for feito o vídeo no Hospital Humanitas, você vai ter que ter lá o Badam Palhares, mais novinho. Na Unicamp, no caso, né? Na Unicamp. Se você tiver, por exemplo, algum militar da ESA, o cara vai ter que estar mais novinho. Hoje ele já está mais cabelinho branco e tal. Teria que fazer uma perícia, né, no vídeo ali. Né? Isso, então. Isso, eu sei alguns vídeos, como que foram feitos, como que foram tomados, quem estava ali. Então, se aparecer esse vídeo... eu vou ter condições de falar, esse é quente. Ou esse não é quente. Isso aí é... Porque quem for fazer alguma coisa forjada vai fazer muito simples.
que nem algum tempo atrás apareceu um lá de Eloy Mendes, não sei o que, um boneco lá, um negócio. Na hora eu saquei que aquilo ali era fake. Só que aí a gente deu corda pro cidadão, né? E eu ia fazer um evento em janeiro, fiz um evento em São Paulo, e eu falei para esse cara, você não quer ir lá? Eu franqueio, você entra de graça e tal. Aí ele, eu vou ver e tal. Aí depois, porque assim, ele falava que era de Minas, mas estava em São Paulo, já era estranho isso. E o telefone não era de Minas, era de São Paulo. Então eu já desconfiei. Aí mandou lá umas imagens toda meia borrada, meia tremida, os negócios. Falei, isso aí não é. Até eu e minha esposa, a gente conversou e falou, isso está muito errado, né? Alguém aí querendo aplicar alguma coisa. Só que quando ele topou, falou, eu vou no evento. Eu falei, mas eu preciso do seu nome para colocar lá na lista de entrada na faixa, que aí eu vou deixar, você só dá o seu nome e entra. Vai pegar um crachá tal e entra. E aí, nesse interim, que já estava mais ou menos negociado que ele iria, eu falei, não tem como você... Porque ele queria vender o vídeo. Eu falei, você vende para outro, para mim. Aí eu falei assim, você não me daria um frame, uma fotinho lá do vídeo para me mostrar? Só que aquela coisa, eu não tenho como falar que esse vídeo é autêntico ou não. Eu apresentaria esse frame como uma curiosidade, tem um cara aí que diz que tem um vídeo e tal, mas como eu não analisei, eu não posso endossar. Eu falei isso e ele deu lá o frame e eu mostrei. Só que quando ele chegou lá, eu avisei minha equipe toda, vai chegar um cara com esse nome, provavelmente é um golpista. Então, assim que ele chegar, eu quero que informe para os caras das câmeras para a gente filmar esse cara, porque se ficar comprovado que é um golpista, a gente tem imagens dele para mandar para a Polícia Federal depois, que a gente fez isso depois. Então, a gente já sabia. Só que o negócio foi tão engendrado, né? Porque o evento que nós fizemos, ele tinha uma homenagem ao grupo do 7 de Varginha, aquela coisa toda. Entregamos uma plaquinha lá para cada um. Tava o Vitório Pacatini, tava o Eduardo Mondini, Oswaldo Mondini, Jamil Villanova, tava a Cíntia Covo no lugar do pai, que era o Claudeiro Covo, que tinha falecido. Foi lá representar. O único que não foi o Birajara Franco Rodrigues, que disse que tinha um compromisso lá e que, felizmente, não ia poder comparecer. E depois, quando eu estive em Varginha, agora em julho, eu deixei para ele a plaquinha também, né? Nada, né? Em homenagem, né? Porque era o grupo do 7, aquela coisa toda. E eu percebi que o fato desse cara ir lá, provavelmente ele estaria mancomunado com outras pessoas da própria ufologia que estavam com um certo intuito, não sei se pago ou não, para botar um descrédito no próprio evento. Tirar a credibilidade. Tirar a credibilidade, né? Só que a gente já estava anos luz na frente, a gente já sabia. Então a gente fez, né, o joguinho de que não sabia de nada, mas a gente sabia de tudo. E ainda laçamos o cara, porque a gente tem imagem desse golpe. Conclusão, o cara sumiu depois disso. E provavelmente ele estava mancomunado com algumas pessoas que gostam do caso Varginha, mas que atualmente ficam falando mal, né? E, assim, não vou nomear essas pessoas, mas tem gente que joga contra, né? Por exemplo, se o Edson falar que o ET de Varginha foi para Eloy Mendes, ele vai falar que não foi para Eloy Mendes. Ou se eu falar que ele vai falar que não é. Agora, se eu falar que não é, em algum momento, ele vai falar que é. Ou seja, não tem pesquisa nenhuma. É apenas para ser do contra com aquilo que a gente está pesquisando, com aquilo que a gente está descobrindo. Aí eu não sei se é inveja, se é um negócio patrocinado pelo próprio governo, né, pelos militares, ou inveja dos próprios ufólogos, não sei o que é. Mas a gente não se preocupa com esse tipo de coisa, porque nós estamos preocupados em pesquisar, em levar a verdade, né, para o nosso público. Graças a Deus, hoje a gente chegou aí à marca de 203 mil inscritos no canal Edson Boaventura. Então, é uma prova de que o trabalho que a gente está fazendo está sendo reconhecido. Sem dúvida. Né? E a gente vai continuar assim. Nada nos abate.
né? E as pedras que, porventura, foram jogadas contra a nossa pessoa, contra o nosso trabalho, ou que vierem ainda a serem jogadas, a gente vai usar para construir o nosso castelo, né? Ou fazer uma ufologia onde a moralização dela seja o nosso foco. E, além disso, eu penso muito da seguinte forma: qual é a árvore que dá bons frutos que não toma pedrada? Porque as pessoas querem dar pedrada para roubar os frutos, né? Para pegar e comer daqueles frutos bons. Então, esse é um sinal de que a gente está no caminho certo e estamos fazendo um trabalho primoroso de divulgação da ufologia no Brasil. E aproveitando, né, você vai estar, então, na cidade de Betim. Isso, final de semana. Betim. Quer dizer, a partir de amanhã, né? Falei final de semana, mas começa amanhã, né? O evento. Amanhã já começa. À tarde, né? A partir das 3 horas. O segundo Congresso de Ufologia. Olha aqui tem até bacana, os dados aqui. Tem um cartazinho do evento de Betim. Inclusive, eu queria aproveitar, eu trouxe aqui, nós somos coeditores da revista OVNI Pesquisa, a única revista que usa a metodologia científica, né, no estudo, e eu trouxe de presente aí para você as 2 últimas revistas. São minhas. São suas. Presente. Quem quiser adquirir, como é que faz, Edson? Pode entrar no meu canal, que é a loja, né? www.lojadoedsonboaventura.com.br, tem lá para vender. As revistas, o livro. Ou no site da OVNI Pesquisa, www.ovnipesquisa.com.br. Muito obrigado aqui o livro revistas, também, né? A gente tem... eu estou levando alguns livros para autografar lá no evento de Betim. Então, quem estiver por aí e for lá no evento, vai ter a possibilidade de eu autografar na hora o livro. Maravilha. É no Shopping pessoa. Betim, é isso? É no Shopping Monte Carmo, isso, né, que fica ali em Betim. Aí tá todo mundo convidado aí para participar, ter a oportunidade, quem sabe, tirar uma foto com o Edson. Isso aí. Esse evento vai até o dia 22. 20, 21 e 22. 20, 21 e 22 de setembro de 2024. Muito bacana. Você tá muito cansado da viagem, Edson? Não, tranquilo. Tranquilo. Eu imagino que a esposa também queira descansar. Eu gostaria muito, primeiramente, de te agradecer. Quem cansou bastante foi meu filho, né? Que ele veio dirigindo. Aí tá lá no hotel descansando. Deixamos no hotel ele descansando, dormindo um pouquinho, né? E daqui a pouco a gente vai jantar com ele, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, né? Nossa, eu que te agradeço demais. Assim, eu acho que teria papo para a gente ficar aqui muitas horas ainda, mas eu sei que você pegou de viagem também. Pode marcar uma outra oportunidade até para a gente conversar e aprofundar em outros temas também da ufologia. Porque com muita coisa que é se falar, mas quem sabe a gente não leque para a gente falar em outra oportunidade. Com certeza, né? Não faltará outras oportunidades. Eu quero te agradecer de coração mesmo, também a presença da esposa aqui, a Marlene, a galera aqui do Estúdio 767, muito obrigado mesmo, agradecer a todos, desejar para você aí, durante esse período que você esteja em Belo Horizonte, que você seja feliz, possa também compartilhar todo o seu conhecimento na ufologia com todos aí. A gente sabe que é mundial isso, né, o interesse pela ufologia, né, Edson? Então eu te agradeço mesmo, de montão mesmo, e agradecer aos meninos aqui, o Samir, o Raj, o Lúcio e toda a galera da 767 Estúdio, e em breve a gente vai ter mais novidades aí, viu? Grande abraço, obrigado, Edson. Queria falar mais uma coisa. Fica se você não é inscrito no De Butuca Podcast, se inscreve aí. Opa! Ajuda aí o André. Agora. E se inscreva também no meu canal. Eu me inscrevi no hoje. YouTube. O Raj também. Isso. No YouTube, canal Edson Boaventura, tem mais de 1000 vídeos lá que você pode aprofundar no assunto ufologia. E me segue no Instagram também. @Edson Boaventura. Muito obrigado, um grande abraço para você, Edson. Muito obrigado mesmo. Valeu.